Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Acompanhe pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV a diplomação e a posse dos eleitos nas eleições 2020. Apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva, e para isso a poupança do Sicredi é perfeita. Você pode começar com pouco. O importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Exalta Distribuidora oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone Whats 996816454 ou 3358-3589. Avenida Presidente Vargas 623, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Super Deboni. Mercado completo e conveniência todos os dias com você. Aberto todos os dias até às 22 horas. Servindo o cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade. Bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Super Deboni, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante 2099. Fone 3358-1780. Clínica Imagem, radiologia odontológica, radiografias periapicais, oclusais, ATM, panorâmica digital e documentação ortodôntica. Responsável técnico Dr. Eli Pegoraro, especialista em radiologia. Na 7 de setembro, edifício Piemonte. Fone 3358-1727. Agora em Lagoa Vermelha, a churrascaria.com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet. Serve também comida a quilo para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha. Churrascariacarne.com. O prazer de comer bem na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções para você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios para você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis. WhatsApp 5499647-2530 em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone 3358-6800. Araldi Multimarcas. Adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Araldi Multimarcas. Carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região. Não feche negócio antes de passar na Araldi Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de 15 anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todo
todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e Covid-19. Avenida Afonso Pena 761 no centro. Fone 3358-1162. Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida. Atual Contabilidade, profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais. No mês de setembro, ITR. Consulte-nos. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Amigos, muito boa noite. Tem início agora mais uma audição do programa Lagoa Debate através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. A pandemia do coronavírus se agigantou nas últimas semanas. Cresceu enormemente o número de casos confirmados. Número bem superior em relação àquele período considerado como crítico no inverno. Houve um recrudescimento. Fala-se na chamada segunda onda da Covid-19. O ministro da Saúde usou o termo repique. A verdade é que foi acendido o sinal de alerta. O número de casos assusta, apavora, provoca medo, insegurança. UTIs nos grandes centros se aproximam da lotação. E isso gera pavor. Seria o caos. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem falam em cansaço, esgotamento físico e mental, depois de 9 meses de pandemia. A preparação para enfrentar essa pandemia, que propulsionaria a maior crise sanitária do século, capacitou equipes para momentos de turbulência, mas não para a falta de perspectiva de trégua. Neste momento de novo agravamento, os profissionais da saúde, os times da linha de frente, estão esgotados física e mentalmente. São muitos pacientes em estado grave ou gravíssimo, padecendo de uma doença nova, com quadros complexos e exigindo intervenções delicadas simultaneamente, como intubação, que é introduzir um tubo pela boca, indo até a traqueia, que levará oxigênio do ventilador mecânico até os pulmões, e a manobra prona, que é virar de bruços para melhorar a oxigenação dos tecidos e a respiração. Cientistas desvendam a Covid-19 à medida em que avançam as ondas da pandemia. Foi um ano de tentativas, um ano de erros, descarte de tratamentos que se provaram ineficazes, aposta em outras terapias, aprendizado. Tudo se apresenta muito obscuro ainda. Estamos mergulhados em muita incerteza. Estamos todos com medo. E o medo tem muitas facetas. Medo de levar o coronavírus para casa, medo de estar infectado e passar para um colega, medo de ficar doente e de se ver naquela situação de vulnerabilidade. Falando em termos de Lagoa Vermelha, a situação não é nada tranquila.
cresceu assustadoramente o número de casos confirmados, especialmente nas últimas 2 semanas, deu uma média de 20 casos por dia. Isso mesmo, 20 casos por dia. De quinta para sexta da semana passada, foram 41 casos. Já imaginaram? Já chegamos a 16 óbitos. O próprio secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, comentou em entrevista à Rádio Lagoa FM, no programa Bom Dia Cidade, que é alto o número de casos confirmados. E disse mais, 80% dos casos confirmados são em jovens, que acabam levando para casa e contaminando familiares. Nós convidamos para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira a farmacêutica e bioquímica Alessandra Anayami Ferreira, do Laboratório Biolab. Vamos falar de todo esse cenário, de todo esse quadro altamente preocupante, realmente muito preocupante esse quadro da pandemia do coronavírus. Alessandra, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Então, boa noite, Ademar, boa noite a todos os ouvintes. Como você vem falando ali, é preocupante essa situação desses aumentos de casos, mas a gente hoje tem uma capacidade maior de fazer testes e testes mais precisos, e por isso a gente consegue também diagnosticar mais rápido esses casos. Mas assim, você comentaste na tua introdução, e isso é muito verdade, que a gente teve que aprender. A gente teve que aprender muito. Então, desde que iniciou, quase 1 ano atrás, lá na China, o coronavírus, a pandemia que veio chegando no Brasil, após o carnaval ali, que começou os primeiros casos, a gente vem estudando muito. Então, a gente vem lendo muitos artigos, participando de muitas pesquisas, discutindo dentro do laboratório. A gente hoje, o Laboratório Biolab, ele faz parte de uma grande rede de laboratórios, Laboratórios Associados do Sul. Então, a gente tem laboratórios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e tem laboratórios de grande, médio, pequeno porte. E a gente trabalhou desde o início, discutindo esses casos, validando os testes, Ademar, que foi muito preocupante a questão dos testes. A gente recebeu, assim, uma enxurrada de testes, muitos testes liberados, né? A Anvisa liberou muito teste rapidamente no Brasil, e esses testes deram muitos problemas. Então, hoje a gente está com a terceira linhagem de teste, a terceira geração de testes. Principalmente os testes rápidos. Isso mesmo. Então, assim, foi bem preocupante essa questão dos testes, né? E como você colocou ali, a gente estudou muito, a gente aprendeu novamente, porque a gente tinha o conhecimento das outras patologias, das outras viroses, como é que ela funcionava. Então, a gente falava, quando começou a surgir os anticorpos, a gente falava como se fossem os outros coronavírus, que a gente já conhecia, e as outras viroses, inclusive a gripe sazonal, a influenza B, o H1N1 e outras que a gente conhecia. Mas o coronavírus nos surpreendeu, porque ele é diferente, ele tem uma etiologia diferente, ele funciona de forma diferente. Os exames, as análises dos exames também são diferentes. E nós precisamos respeitar muito a questão de uma linha de tempo, para saber o exato momento de realizar cada tipo de teste. Então foi assim, foi muita dedicação de toda a área de saúde. Os laboratórios trabalharam muito em cima disso para tentar, como eu disse, validar esses testes. Porque primeiro a gente recebeu... No Brasil não tinha testes, né? Uhum. Aí, como nós estávamos nesse grupo grande, forte, junto com o grupo de São Paulo, com infectologistas, com hospitais, trabalhando muito em relação a isso, a gente conseguiu, o Laboratório Biolab, então, de forma pioneira, conseguiu trazer o primeiro teste de anticorpos para a cidade. A gente conseguiu importar um teste, não tinha no Brasil, a Anvisa não tinha liberado, e a gente começou a trabalhar com aquele primeiro teste que veio de fora já. A gente trouxe um teste que foi da Coreia do Sul. Teste muito caro na época, assim, difícil de conseguir, valores caros, então era muito difícil, mas nós precisávamos ter alguma coisa para, quando o paciente nos procurasse, ou quando a gente tivesse um paciente, nós ter um auxílio diagnóstico. Nós estávamos aprendendo até o que alterava no COVID, o que altera no hemograma.
O que altera? Onde o Covid, qual é um processo inflamatório? Eu dizia lá no início, é uma doença sistêmica, eu não posso pensar só em doença pulmonar. Não, ele é uma doença sistêmica, porque ele atinge todos os órgãos do nosso corpo. Então, a gente tinha que entender como que a gente poderia diagnosticar ajudar um auxílio diagnóstico do médico para um exame de Covid, como também como ele ia reagir após essa contaminação. Como que o corpo vai reagir? De que forma eu vou ajudar o médico? De que a gente vai saber se o processo inflamatório está alto, está leve? O que está alterando? Está alterando a função hepática? Está alterando a função renal? É os fatores de coagulação? Então, a gente foi descobrindo, nesse decorrer do tempo aí, o que acontecia com os pacientes. A gente foi descobrindo a medicação, qual é a medicação que melhor, qual é o melhor protocolo hoje. Hoje é melhor, assim, ó. Eu digo, não é melhor pegar Covid, mas hoje você tem um protocolo melhor de medicação. Hoje você tem uma questão de saber qual o exame ser realizado e qual momento se realizar. E lá no início a gente sofreu muito com isso, porque a gente baseava-se no que nós tínhamos de conhecimentos das outras patologias, mas que pro Covid foi diferente. O Covid agiu de forma diferente. Então, porque tudo foi muito novo, e aquilo que você salientou, em outras palavras, tivemos que trocar a roda do carro com o carro andando. Isso mesmo. Então, assim, ó, surgiu a primeira linhagem de teste, né? Só tinha teste de anticorpos. Daí a gente vinha, todos nós falavam, IgM, doença ativa, IgG, daí a gente começou a falar em anticorpo. Todo mundo começou a conhecer o que era o anticorpo, né? Que para nós, analista clínico, para um médico, é algo que era muito conhecido, né? O sistema imunológico, a defesa do sistema imunológico. Mas para a grande maioria da população, não se sabia o que é anticorpo. Daí a gente começou a explicar o que era o anticorpo. Então, lá, a primeira defesa que o organismo vai produzir defesa para combater um agente estranho, que era o antígeno, que é o vírus, né, que chegou, eu tenho que ter uma defesa. Meu sistema imunológico produz os anticorpos. Então, surgiu os anticorpos, o primeiro teste. Aí a gente falava muito, IgM, doença ativa, IgG, cicatriz imunológica, doença passada. Para todas as outras patologias funciona assim, para o Covid não. Para o Covid eu não posso falar dessa forma. Depois eu vou explicar por que a gente não pode dizer que hoje o IgM é doença ativa para o Covid. Aí então surgiu essa primeira linhagem de testes. Só que eles foram, daí o Brasil surgiu, a Anvisa liberou vários testes, assim, ó, de marcas conceituadas, que a gente já conhecia, porque a gente trabalha dentro do laboratório, conhece as empresas multinacionais, marcas nacionais, mas conceituadas, como também surgiu laboratórios que a gente nunca ouviu falar. E era uma venda, assim, absurda de testes, e testes muito... Então, a gente tinha que ter uma responsabilidade muito grande em saber que teste eu estaria comprando, como que esse teste ia funcionar. Então, a gente teve que validar esses testes no laboratório, muitas vezes fazendo vários testes, trocando com colegas, mandava uma amostra minha para outro, fazia outra metodologia, ou comprava 3, 4 kits de amostras diferentes para a gente testar, para chegar a um resultado. Aí os primeiros testes deu muito falso negativo. Muito falso negativo. Por quê? Porque nós tínhamos uma sensibilidade alta, mas nós não tínhamos especificidade o suficiente. Aí veio a segunda geração de testes. Largaram a segunda geração de testes. Complicou de novo, porque nós tivemos muito falso positivo. Daí nós descobrimos falsos positivos. Porque aí inverteu. Aumentou-se a especificidade, diminuiu a sensibilidade. Eles inverteram e deu muito falso positivo. Aí a gente foi descobrindo dentro dos laboratórios, validando, que a gente pegava a reação cruzada, que seria o falso positivo, com qualquer outro tipo de vírus. Nós pegava com dengue, com chikungunya, com herpes, com a influenza, com H1N1. Então, vários tipos de vírus dava reação cruzada. Então, nós tivemos o quê? Falsos positivos. E aí a gente foi descobrindo como é que funcionava, mas... E percebendo que os anticorpos demoravam muito para reagir. Não era 7 dias, como a gente dizia, como eram as outras patologias. Em 7 dias começa a desenvolver a classe de anticorpos IgM, que é doença ativa. Não, o Covid era tardio. Nós vinha monitorando e acompanhando os pacientes e descobrimos que começava a se surgir os anticorpos de classe IgM com 14 dias após sintomas. Mas se o ciclo do vírus é 14 dias, muitas vezes quando ele não evolui, quando ele é mais brando, quando ele é mais leve,
Nós temos um ciclo de vírus que ele vai em torno de 10. Hoje o Ministério da Saúde preconizou que se você teve o Covid, né, com outros testes que a gente faz hoje, e que você está melhor, que não evoluiu, que em 11 dias você está liberado e volta ao trabalho. E aí a gente tinha um anticorpo que aparecia com 14 dias. Aí como que eu vou falar que eu estou com uma doença ativa se o ciclo do vírus já passou? Então isso foi uma surpresa para nós. Foi uma surpresa assim, ó. E aí a gente descobriu que IgG, que era aquele que é a cicatriz imunológica, estava aparecendo lá com 20 dias. 20 dias após, e com nas outras patologias, nos outros vírus, com 14 dias aparece. Então foi muita surpresa para nós. Aí surgiu então a terceira geração de testes. Esses foram os testes que chegamos que diminuiu então os falsos positivos, diminuiu os falsos negativos e surgiu o antígeno. Né? Lá no início, nós já tínhamos um teste que avaliava o vírus, né? Que a gente falava. Então, a gente tinha a facilidade de ter um anticorpo, mas a gente não tinha a facilidade de ter o teste que diagnosticava o vírus, propriamente dito. Então, nós tínhamos o RT-PCR. Mas o RT-PCR, o Brasil não estava preparado para uma demanda tão grande. Então, nós não tínhamos insumos o suficiente, não tínhamos laboratórios capacitados para fazer biologia molecular, que é a metodologia dele. Não tínhamos pessoas, colaboradores o suficiente nos laboratórios para realizar. E vírus degrada. Vírus eu tenho que avaliar, fazer análise muito rápida dele, porque o vírus se perde. Então eu tenho que coletar, imediatamente encaminhar, em questão de menos de 24 horas, eles têm que fazer a extração desse vírus, para depois avaliar o RNA, a carga genética dele, e saber se era o SARS-CoV-2. Então, como o vírus degradava muito rápido, se perdia-se muita amostra. E a gente não conseguia, As primeiras vezes que nós começamos a fazer os RT-PCR, que o Biolab também começou a fazer, eu tinha que pedir autorização para o Estado, que eu ia liberar um teste, mesmo que não fosse feito dentro do laboratório do Estado, do LACEN, a gente conseguia parceria com laboratórios fora do Estado, mas eu tinha que pedir autorização, porque amanhã eu tenho 2 testes, eu encaixo o Biolab que vai realizar 2 testes, vai encaminhar 2 testes. Então era muito difícil de a gente fazer. E aí, com essas pesquisas, surgiu o antígeno, então, né? Hoje a gente tem o antígeno. O que é o antígeno? O antígeno também avalia o vírus. A gente vai avaliar, fazer uma pesquisa de fragmentos de proteínas do vírus do SARS-CoV-2. É o mais seguro. Hoje, assim, então, por isso que hoje a gente tem 2 testes importantes para avaliar o vírus. Por que eu falei toda essa história do anticorpo? O anticorpo é importante, eu preciso saber ele é importante para saber quem teve o Covid. Mas ele não serve mais hoje, eu não posso dizer que eu vou servir para me dizer que a pessoa está com infecção ativa ou não, com o anticorpo. Quem são os testes principais hoje? É o RT-PCR e o teste de antígeno. Então, são esses testes que pegam o vírus no momento da sua replicação viral, no momento da maior transmissão, no momento em que ele vai ter a doença mais aguda, onde ele pode evoluir, onde eu vou ter que fazer o tratamento, onde eu vou ter que monitorar. São esses testes. Então, a gente começou também a fazer o teste de antígeno, trazendo um teste de antígeno devagar, validando os testes também, porque eram testes novos, e a gente precisava saber se esses testes funcionavam ou não, né? Como eu vou trazer para o meu cliente, para o meu paciente, eu tenho uma responsabilidade muito ética, e eu tenho que saber se esse teste funciona. Então, a gente foi validando. De que forma? Eu fazia uma coleta de antígeno e, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma coleta de RT-PCR. 2 métodos diferentes que pesquisavam o vírus, o SARS-CoV-2, e os resultados batiam. Chegava o RT-PCR detectado e o meu teste de antígeno era reagente. Então, foi assim que a gente começou a trabalhar e ver que o antígeno era um teste muito bom, era um teste que ele tinha um bom resultado, rápido, porque ele é um teste mais rápido, eu libero ele no mesmo dia, com metodologia um pouquinho diferente, claro, tendo, cada um que nem o RT-PCR, que é o mais conhecido, que é o padrão ouro, que todo mundo fala, né? Ele é um teste que a gente faz nasofaringe, então esses 2 testes, o antígeno e o RT-PCR, se faz de nasal. A gente faz, para quem a gente usa um swab, né, uma coleta nasofaringe, mas bem conhecido, a maioria do pessoal conhece como o teste do cotonete, né, que é mais comum, mas se entende mais fácil, mas é um swab especial.
onde a gente vai introduzir na narina e ele vai pegar o material que está lá na nasofaringe, porque o vírus se localiza no período X, uma linha de tempo X, ele se localiza lá, na nasofaringe. E ou pela orofaringe também, através da garganta, a gente também pode encontrar o vírus, que é nesse um período X que ele se encontra ali. Isso através de pesquisas, descobriu-se qual foi o momento na linha do tempo que ele se encontrava ali. E aí a gente faz os testes, né? O RT-PCR, então, que é o padrão ouro, você vai fazer essa coleta, porém o RT-PCR, ele não é 100%, porque ele tem muita interferência. Então, a gente sabe que ele tem hoje, é 70% mais ou menos para mim ter um diagnóstico. Então, vai depender de uma boa coleta, que a coleta tem que ser exata lá na nasofaringe, vai depender de uma rapidez no transporte, no armazenamento dele, porque como eu falei antes, vírus degrada rapidamente, vírus se morre quando ele está numa amostra, se ele não for bem armazenado, se ele não for analisado rapidamente. Em quanto tempo ele morre? Ele tem que ser analisado em questão de 48 horas, 24 horas ele tem que entrar para o setor de análise, porque ele se perde. Então foi o que aconteceu muito lá no início do país, que era muita coleta e não davam conta de fazer os exames, e quando fazia dava um monte de resultado negativo. Porque você não conseguia mais isolar o vírus, porque a primeira etapa do RT-PCR é o isolamento do vírus. Eu tenho que isolar ele para depois eu fazer a parte genética, e sim, a carga genética e ver o RNA dele. O antígeno, ele é um teste que a gente faz no laboratório mais rapidamente, e ele é a pesquisa da proteína, então, de proteínas que se encontram no vírus, no SARS-CoV. E aí a gente consegue usar o quê? O anticorpo. Eu vou ter uma técnica onde eu vou usar o anticorpo de classe IgG e vou introduzir aquela amostra que eu coletei do meu paciente, que é da nasofaringe, e vamos ver se tiver a presença do vírus, vai ocorrer a ligação entre o vírus e o anticorpo que eu tenho na minha amostra ali. Então, eles são métodos diferentes, porém, ele tem hoje uma sensibilidade de 90%. Só que eu tenho que pegar ele com replicação viral, no momento que eu tenho replicação viral, no momento de maior replicação. Se eu pegar no momento que não tenho muita replicação viral, ele corre de dar um falso negativo. No começo tivemos, então, bastante exame falso negativo ou falso positivo. Isso mesmo. Teve, como eu expliquei antes, a gente não tinha testes tão precisos, não conhecíamos qual era a janela imunológica de cada etapa, de cada teste, né? Foi se descobrindo, foi se validando, foi se discutindo os casos. Então, muitos métodos surgiram também de pesquisa, e a gente foi tentando trabalhar. Então, hoje a gente sabe que um IgM isolado sozinho, dependendo do período, tem que ter muito cuidado. O ideal é se repetir esse teste dali 7 dias, para ver se a gente começa a converter ele para um IgG. Porque ele sozinho, eu posso ter uma reação cruzada com outro vírus, e que não é o SARS-CoV-2, não é? Antes, assim, a questão do período, hoje a gente sabe que os anticorpos eles estão desenvolvendo de forma mais tardia para o Covid, né? Então, o IgM começa com 14 dias, mas a gente testava antes, achando que era igual às outras doenças, com 7 dias, com 10 dias, esperando, e a gente não encontrava o anticorpo. A gente liberava um teste negativo, a gente não encontrava o anticorpo. E poderia sim ocorrer um falso negativo, porque ele ainda não tinha, o sistema imunológico para o Covid não tinha produzido os anticorpos ainda. Então, hoje a gente tem um conhecimento melhor. Hoje a gente tem a capacidade de fazer testes, muito mais testes de RT-PCR, porque o Brasil em si se preparou. Um dos laboratórios que a gente tem parceria hoje tem capacidade de fazer 20 mil testes dias. Então, a capacidade aumentou muito. A gente conseguiu uma liberação de mais laboratórios, então a gente tem mais laboratórios, além dos LACENs, né, que são os laboratórios do estado, que fazem muitos testes. Nós aqui, os laboratórios de Lagoa, a gente coleta para a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde, ela está coletando muitos testes de RT-PCR, muito. Então, a vigilância epidemiológica, ali com o pessoal ali da saúde, estão monitorando os pacientes, estão avaliando qual é o período, o momento exato de realizar o teste. Está sendo coletado, nós estamos fazendo essa parceria, a gente coleta, é encaminhado para os laboratórios, para o LACEN. Então, os resultados estão vindo muito resultado. Estão vindo, hoje a gente está pegando o momento certo. Além dos laboratórios estar realizando os testes de antígeno também. Então, a gente está pegando o momento
que o vírus está se instalando, no momento da maior replicação viral, no momento da maior transmissão, e é onde vai se monitorar e vai ter o tratamento desses pacientes. Então, uma das coisas que a gente tem hoje, assim, claro, que tem toda uma questão assim, nós temos que ter cuidado, aglomeração, evitar aglomeração, porque se aglomerar, infelizmente, o vírus, ele vai transmitir muito rápido, ele é muito... Vai se disseminar. Ele vai se disseminar muito rápido, então a gente vai ter muito mais testes, e hoje a gente tem a capacidade de fazer mais testes, e testes que são precisos, né? Testes que estão dando um auxílio diagnóstico muito importante hoje para o médico, porque antes o médico, tanto quanto nós analistas clínicos ficávamos perdidos, o médico também ficava perdido. Em que momento eu vou tratar esse paciente, como é que está a situação desse paciente? Não se sabia como evoluía seu quadro. Hoje a gente tem um conhecimento maior de como evolui o quadro também. Então melhorou, infelizmente, né? Ainda é pouco tempo, a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Né? O SARS-CoV-2, o Covid, o coronavírus, ele veio nos fazer estudar. Eu disse, todo mundo, quem entrou de cabeça aí foi estudar muito. A gente teve que trabalhar muito junto. Uniu muito a saúde, porque a gente teve que discutir muitos casos, como que isso acontecia ou não. Então, assim, a gente tem muita coisa para a gente descobrir ainda, mas graças a Deus a gente evoluiu bastante, a gente conseguiu ter hoje uns parâmetros melhores, né? E tem uma outra situação, Alessandra, a mutação do vírus. Isso nós vamos falar depois de eu enviar aqui o nosso boa noite, muito especial a Ivete Bertier, que está acompanhando o Lagoa Debate, o Nixon Moreira, nosso boa noite também, e a nossa saudação ao Milton Marques Teles. Obrigado pela companhia. A questão da mutação do vírus. Lá no inverno se comentava que a baixa temperatura era adequada, era própria para o vírus ganhar corpo, se disseminar. Era um terreno fértil para o vírus. Depois já se constatou que a coisa não era bem assim. Em temperaturas altas, também o vírus se disseminou assim de uma forma impressionante. E aí se comentava que eram umas mutações que se verificavam em correlação ao vírus. Pois é, vírus, na verdade, todo vírus, ele provoca mutação, né? Tanto que a gente faz anualmente aí a vacina da gripe, né, que é um vírus também, né, um vírus respiratório, e está sempre se fazendo porque ele sofre mutações. O vírus sofre mutação, ele tem uma capacidade muito grande de sofrer mutação. Eu te digo assim, em relação ao SARS-CoV, às vezes, posso estar errada, mas às vezes ocorreu umas mutações, quanto mais mutações, mais diferentes anticorpos eu vou produzir também. Porque o anticorpo vai ser a minha defesa, né? Mesmo que a gente sabe que hoje ele produz de forma tardia, mas ele produz. A gente tem uma defesa chamada defesa humoral, que o nosso organismo produz, que é os anticorpos. Então, na minha opinião, eu acho assim, que se nós tiver mais algumas mutações, se o vírus manter-se sempre igual, no momento que ele tivesse uma mudança, nós ia ter picos altíssimos de infecção novamente. Então, se ele vai sofrendo algumas mutações, nós também vamos produzindo anticorpos de forma diferente. Vai produzindo novos anticorpos. E o vírus do SARS-CoV, no início ali, pensava-se muito, tinha uma preocupação muito com o Rio Grande do Sul, com a região sul, pelo inverno. Exatamente. Né? Mas eu acredito que não seja pela questão do vírus, porque o vírus deu para perceber que ele se adequada muito bem, ele tem muito bem ao frio como ao calor. Porque a gente teve regiões, no início nós tivemos um problema grande no Amazonas. O Amazonas foi um dos primeiros, né, estados do país que teve um número alto de casos, e o Amazonas é um lugar quente, né? E de repente nós estávamos na região sul. A grande preocupação em relação à região sul é pelas próprias UTI também, né, na época do frio ali. Porque a gente não tem só o SARS-CoV, não tem como eu parar todas as outras patologias que existem, não tinha como eu parar todas as infecções sazonais, né, do período do inverno e que levam muitas vezes à UTI. Eu não teria como parar essas porque eu estou hoje agora tendo o coronavírus, não. Então a gente ia ter H1N1, sim, provavelmente teve muitos casos de H1N1,
Teve casos de influenza B, né, sazonais que complicaram, teve outras pneumonias, teve outras situações, mas aí o medo era esse, a gente não sabia como que evoluía tão a doença, e aí nós não íamos ter leitos de UTI. O problema é que a saúde, ela não ia suportar a quantidade de pacientes, e não só os de coronavírus, mas todos, né? E a gente não, teve um momento que a gente meio se assustou, e todo mundo se assustou, e a gente acabou esquecendo, e não se pode esquecer, não existe só o coronavírus, nós não podemos, teve um momento que parou um pouco, né? O país meio começou a parar, mas assim, a gente tinha casos da oncologia, a gente tinha casos de hematologia, tinha uma infecção urinária, que era uma coisa simples e que tinha que ser tratada. E muitas vezes teve medo de ir ao laboratório, de ir ao médico, de ir ao hospital, porque a gente tinha medo do coronavírus. Né? Nós, o laboratório, em nenhum momento parou. Nós somos serviços essenciais, então a gente trabalhou o tempo todo. Mas a gente viu nesse período aí as pessoas com medo de... Então não existia mais o seu exame de rotina, não existia mais... Até aquele controle da oncologia que era importante, de repente não estávamos mais fazendo aqueles exames. Porque tinha esse medo, a gente não sabia o que ia acontecer em relação ao coronavírus. Então foi um alarme muito grande, pensando no inverno, eu acho, pelas questões das infecções sazonais que tem nesse período também. E aí ia aumentar muito o número das UTIs, não ia ter vaga nas UTIs, né? Exatamente. Alessandra, em determinado dia nos encontramos na rua, conversamos rapidamente. Lembra de uma observação que fez? A dizer que o maior número de casos confirmados em Lagoa Vermelha era em jovens. Já naquela oportunidade alertava para essa situação. O que agora, na semana passada, o secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, confirmou, salientando que 80% dos casos confirmados em Lagoa Vermelha são em jovens. Eu me lembro dessa fase que nós conversamos e foi isso já faz um tempinho, né? Exatamente. E isso já vinha me chamando a atenção, porque a gente estava recebendo pacientes jovens entre 18, 20, 22 anos, 17 anos, e que estava tendo positivo, né? Reagente nos testes de antígeno e teste de RT-PCR. Importante frisar isso, não era nos testes de anticorpos, não era a doença passada, não. Nós estávamos pegando a doença ativa, o momento maior da infecção, por esses jovens. E assim, os jovens achavam que eles, falava-se muito, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas mais de idade, e os jovens começaram a achar que eles não iam pegar o vírus, que eles eram imunes ao vírus, né? Do grupo de risco que pegariam. Só que essas pessoas que chegaram até o laboratório, elas não chegavam por curiosidade ou porque teve contato com fulano, com ciclano. Não, elas chegavam com sintomas. E isso foi me chamando a atenção. Elas tinham sintomas, elas tinham infecções respiratórias, elas tinham muita dor no corpo, elas ficavam ruins. Então, elas tiveram momentos, assim, da evolução de 2, 3 dias, claro que depois elas reagiram melhor, mas elas tiveram o pico da infecção, onde elas ficaram bem abatidas também, ficaram ruins. Então, você via, assim, que não era uma doença, não, o jovem está imune. Jovem não está imune, criança não está imune. Todos nós. E só que, assim, o jovem, ele responde melhor, não é uma regra, porque a gente viu jovens complicarem e jovens irem parar no hospital. Então, não é uma doença só de pessoas de mais idade, que tem comorbidade, não. A gente viu gente mais jovens e essas pessoas saudáveis, que praticam atividade física, que tem uma boa alimentação, e mesmo assim o vírus foi forte. O vírus também complicou, ele também causou seu processo inflamatório, ele também deixou essas pessoas com certo momento assim mais vulneráveis. Então você via que não era assim, a maioria dos jovens é assintomático, não vai dar nada. Não é assim. E isso eu comentei lá no início, que a gente começou a me chamar a atenção a procura dessas pessoas mais jovens para realizar os testes, e esses testes dando reagente, dando positivo. E aí que foi a questão que nós conversamos aquele dia, assim, mas essas pessoas estão levando para dentro das suas próprias casas, dos seus avós, ter o contato com seus avós, com seus pais, com as pessoas, com os outros que estão em casa,
muitas vezes ali, aqueles que conseguem fazer o isolamento, que conseguem ficar em casa, mas eles têm convívio com as pessoas da família, e esses jovens não estavam se cuidando. A verdade era essa, esses jovens não estavam se cuidando. Eles estavam tendo aglomeração, eles estavam saindo, então faltou-se o cuidado, a gente notava, faltava o uso da máscara, a gente saía, né, o laboratório, eu saía muitas vezes à noite do laboratório, e encontrava, assim, estavam na praça, na cidade conversando, todo mundo sem máscara, bebendo junto, tomando chimarrão, muitas vezes, eram jovens. E eles também foram acometidos pelo vírus. E eles, infelizmente, levaram esse vírus para dentro de casa. Então, assim, ó, foi preocupante, foi hoje ver assim, ó, a criança, ela responde muito bem, que a gente sabe ao vírus, porque ela produz anticorpos, ela tem um sistema imunológico melhor, mais rápido, né? Mas ela é um grande vetor de transmissão. Ela é a maior transmissora, ela transmite. Ainda tem uns que brincam, não, a criança tá parecendo um mosquitinho da dengue. Eu disse, ela pode ser, né? Vamos brincar, porque a criança, ela transmite. E ela vai transmitir para quem? Para os seus avós, ela vai transmitir para os seus pais, para os tios, para as pessoas, né? Porque a criança, ela precisa, né, de alguém para cuidar dela. E muitas vezes esse jovem trazia para a criança, que a criança trazia para os avós. Então, assim, ó, é uma responsabilidade social muito grande que todos nós temos. Todos nós. Alessandra, e os casos de reinfecção? Pois é, os casos de reinfecção existem, mas a gente tem que ter muito cuidado com os casos de reinfecção. Eu falei antes ali que nós tivemos a segunda geração de testes, né, que deu muito falso positivo. E aí agora eu faço um teste, de repente ficou ruim, né, vou lá, faço um teste de antígeno, faço um teste de RT-PCR e dá reagente. Tá, mas será que lá atrás não foi um falso positivo? No meu teste de anticorpo? Eu tenho que avaliar muito bem isso. Será que não foi outra coisa assim, ó, em que momento eu tive esse teste? Porque outra coisa que a gente sabe, que o RT-PCR tem que ter muito cuidado porque ele pega mais tempo. O período da infecção dele é do 3º ao 7º dia, que nem o antígeno, que depois eu vou falar um pouquinho sobre essa linha de tempo, em que momento que a gente faz os testes. Então, hoje a gente conhece mais isso também. Mas, eu posso pegar num RT-PCR um vírus que já não está mais vivo, um fragmento do vírus, ainda depois de 30 dias, já não tenho mais, mas eu posso fazer um teste de um RT-PCR e pegar um fragmento do vírus, porque eu vou fazer uma biologia molecular, eu vou fazer um RNA, eu vou investigar geneticamente e vou encontrar fragmentos desse vírus. Ainda pode ter, mas ele já às vezes não está mais vivo, ele não está mais causando a infecção. Então é muito importante, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou falar de reinfecção, porque eu vou ter que avaliar. Reinfecção, jamais eu posso falar em reinfecção em teste de anticorpo. Jamais. Teste de anticorpo, eu nunca vou poder falar em reinfecção. Eu vou poder falar em reinfecção avaliando cada caso, cada situação com teste de antígeno e com teste de RT-PCR. Teste do vírus. Teste de anticorpo, não. Por quê? Porque a gente tem casos de pacientes, eu tenho um caso de um paciente que a gente vai monitorando mês a mês, fazem 5 meses e esse paciente ainda tem anticorpo de classe IgM, que deveria ter negativado. Que lá atrás a gente achava que era infecção ativa. Como é que eu vou falar que alguém está com infecção ativa há 5 meses? Não posso. Aí, assim, ó, então a gente tem casos de IgM durando muito mais tempo, não estão em 7, 20 dias caindo IgM, não, estão se mantendo. E aí eu tenho casos de IgG que eu não sei por quanto tempo ele vai durar, que seria a minha cicatriz imunológica. Nós temos paciente que com 3 meses negativou tudo, IgG e IgM, não tem mais nada. No entanto, eu tenho pacientes que estão com 6 meses, 5 meses, desde aqueles primeiros que a gente fez lá no início, que ainda tem anticorpos de classe IgG. E tem anticorpos de classe IgM. Então, eu jamais posso falar em reinfecção baseados em teste de anticorpos. Nunca. Porque eu não sei quanto tempo em cada organismo vai durar os anticorpos. Não dura para sempre, infelizmente. É bom que ele durasse. Se ele durasse bastante tempo, a gente não precisava de vacina, né? A gente estava imune. Então, eles vão cair, infelizmente, vai cair, a gente vai perder essa imunidade humoral,
Mas a gente já sabe hoje que a gente tem outra defesa, que é a imunidade celular. Então, a gente também vai ter uma certa defesa de células T, de células NK, de linfócitos T. Então, é outra situação que a gente tem, assim, a gente não fica totalmente vulnerável ao vírus, a gente tem uma defesa. No momento que eu me reinfectar com ele, o meu sistema imunológico já conhece esse vírus, vai produzir mais rapidamente, e as minhas células de defesa do corpo, a minha imunidade celular também vai atacar esse vírus. Porque o anticorpo, ele imuniza, ele neutraliza o vírus. Quem mata o vírus são as células celulares, as linfócitos do nosso corpo. É muito técnico, é muito complicado, né? Mas é muito técnico. Mas assim, então eu fico... E outras, não sei, às vezes eu me pergunto assim, a gente está descobrindo, né? A gente não sabe ainda. Mas e será que é uma reinfecção ou é uma reativação do vírus? Essa é a questão, hein? Inclusive, hoje pela manhã li uma notícia, eu não lembro qual a cidade aqui do Rio Grande do Sul, em que teria sido constatada uma reinfecção. A reinfecção tem que ter muito cuidado para avaliar ela. Porque eu tenho que saber se aquele teste antigo que eu fiz não foi um falso positivo. Eu tenho que saber se eu não tenho fragmentos do meu vírus ainda já morto, né? Digamos, vamos falar bem claro assim, que já está morto, já não tem mais infecção. Mas eu ainda tenho um pequeno fragmento desse vírus ainda na nasofaringe, que não causa mais infecção. E eu vou detectar ele num teste de RT-PCR. Como eu disse, eu tenho que saber... Um dia eu me questionei, porque a gente sabe que tem situações, a toxoplasmose causa... Eu tive uma toxoplasmose, é outra situação, né? Um protozoário. Mas eu tenho ele, desenvolvi anticorpos, ele fica o protozoário ali dormindo, latentezinho, e de repente ele pode reativar, baixou minha imunidade, ele pode voltar a agir. O vírus da herpes faz isso, ele reativa. Então, assim, a gente não sabe, sei lá, pela frente, de repente, se ele é uma reinfecção ou se é o vírus reativando. Tem essa situação. Sabe, é algo que eu tô jogando sem saber, não sei. E eu sei que já tem pesquisas buscando em relação a isso, para ver se é uma reinfecção ou uma reativação. Mas casos de reinfecção, assim, a gente vê bem poucos por enquanto, pouquíssimos. Eu disse que ia faltar espaço de tempo para falarmos tudo o que tínhamos para falar. O que poderia destacar ainda mais que julga como muito importante. Depois, claro, se aproveita também para falar aí com relação ao laboratório Biolab, que está aí com uma promoção com relação aos exames. Isso mesmo. Pois é, que a gente começa a falar, é muita informação, é muito estudo. Por isso que eu disse assim, é muito importante. A vacina é uma incógnita ainda. Mas a vacina vai sair. A gente acredita muito na vacina, em tempo recorde, né? Porque nunca se viu uma vacina tão rápida assim, porque a gente sabe que vacina passa por muitos testes, né? Anos e anos. Anos e anos. A vacina, ela não tem, a gente acredita, hoje se sabe, né, que saiu um pouquinho mais sobre vacina. Hoje o coronavírus trouxe muito conhecimento para todo mundo, né? Porque você fala em vacina, tu fala em anticorpo, tu fala em antígeno, você fala em coisas que eram muito mais da área da saúde. Hoje todo mundo conhece um pouco, né? As vacinas, elas não precisam ter 100% de eficácia para ela ser aprovada. Então, assim, claro que se procura cada vez mais ela, né, uma eficácia melhor dela e que ela tenha uma resposta que dure pelo menos de ano em ano, que o coronavírus, ele não vai mais embora, isso a gente já viu, ele vai ser uma endemia, né, ele não vai mais ser uma pandemia, se Deus quiser a gente vai conseguir vencê-lo e a gente já está conseguindo, só que claro, vai depender muito de cada um de nós, da conscientização, evitar aglomeração, evitar festinhas, nós temos que se ajudar, porque sozinho ele não vai sobreviver, mas uma única pessoa infectada no momento que tem um monte de gente aglomerado pode infectar vários, né? Exatamente. Então a gente tem que ter, nós temos que ter nossos cuidados. Importante, muito importante, aonde se faz o teste. Você tem que fazer um teste. O laboratório faz exames. Na verdade, nós não fazemos teste, nós fazemos exames laboratoriais. Nós vamos atrás de um conhecimento. Nós temos conhecimento hoje. Então, assim, não adianta eu fazer um teste por fazer um teste e ficar por isso. Então, eu tenho que ter um acompanhamento do médico, eu tenho que ter uma orientação de um analista clínico, eu tenho que saber o momento exato de fazer o teste.
Ademar, é muito comum as pessoas me ligarem e pedirem, hoje amanheci ruim, eu tô com dor de garganta, eu tô com isso, sabe por quê? É difícil a gente dizer assim, específico qual é o sintoma, porque os sintomas são variáveis, né? Muitos sintomas. A gente pegou pacientes achando que era rinite e era um coronavírus. Gente com sintomas de conjuntivite e era coronavírus. Então, muitos sintomas diferentes, não existe um padrão. E então, assim, as pessoas me ligam. Eu disse, não dá para fazer no primeiro dia de sintoma. É muito importante colocar isso. O teste de antígeno e o teste de RT-PCR tem que ser realizado a partir do 3º dia de sintoma até o 7º dia de sintoma. É neste momento que eu pego a infecção na sua fase aguda, na sua maior replicação viral, onde tem a maior transmissão. Muitos me perguntam, eu tive contato com alguém que positivou. Em que momento eu faço o teste? Virou uma matemática para nós. Nós temos que calcular tanto de 3 a 5 dias de momento de contato com o vírus, onde ele está ali, como é que eu posso dizer? Ele ainda está quietinho ali, sabe? Ele não iniciou o seu processo de replicação viral. Mas, assim, é muito importante uma pessoa saber, assim, eu tive meu primeiro dia de sintomas hoje, tá? Eu só posso fazer a partir do 3º dia. Mas 2 dias antes de eu apresentar sintomas, eu tô transmitindo. E a replicação viral é alta. Então, muito importante, sabe? Que momento foi que o paciente... Então, a gente tem que conversar e fazer um cálculo matemático e ver em que momento eu tive contato, que momento ele teve sintomas, quando foi que ele fez o exame, para mim poder ver em que momento eu vou fazer o exame dessa pessoa que está com suspeita, em que momento eu vou fazer o teste de anticorpo, em que momento eu vou fazer o teste de antígeno e de RT-PCR, que momento é a zona cinza para mim, em que eu não pego nem antígeno nem anticorpo. Tem mais isso. Então, o laboratório tem uma responsabilidade muito grande. Nós, laboratório, os médicos, analista clínico, a gente não quer vender o teste. A gente tem uma responsabilidade muito grande, uma ética muito grande e uma informação a passar. E saber em que momento eu faço isso, porque eu não posso estar liberando falso negativo e falso positivo. Porque se eu estou liberando falso negativo, eu estou disseminando a doença. E é um risco muito grande eu liberar alguém dizendo que não, esse resultado deu negativo e você está livre. Não é assim. Então, muito cuidado onde se faz os testes, porque a pessoa quem faz tem que ter conhecimento, tem que te orientar em momento certo de realizar os testes. E isso a saúde daqui no Lagoa tem feito assim, com excelência. A gente tem trabalhado junto, a gente tem coletado para eles, como eu disse, para os exames do LACEN, mas eles são muito bem monitorados, em que momento exato se realizam os testes. E é por isso que a gente está tendo tantos casos positivos. Porque a gente está pegando o momento exato em que o vírus está se instalando na nasofaringe, no momento que ele está replicando, no momento que ele está transmitindo, e aí a gente consegue isolar esse paciente, tratar esse paciente e evitar de uma disseminação maior da doença. E aí, mas infelizmente para isso a gente vai ter números, a gente vai ter casos, né? Exato. A gente vai ter resultados aí, porque a gente está tendo resultados nos testes hoje. Alessandra, a questão dos exames... Tá, então assim, o Laboratório Biolab sempre trabalhou com campanhas, né? A gente sempre gostou de trabalhar e fazer, é uma maneira de a gente divulgar a importância dos exames e da prevenção. E esse ano a gente tentou trabalhar com Outubro Rosa, não conseguiu muito, até pelo coronavírus. A gente tentou trabalhar com o Novembro Azul, também não conseguiu muito, mas a gente realizou os pacotes de exames dentro do laboratório. Para o homem, principalmente porque o homem é muito difícil dele realizar o exame, então a gente busca, né, uma data, um mês especial, que seria o novembro, aproveitando que tem em questão do PSA, que é o exame, né, muito importante para, não digo prevenção, mas para o diagnóstico, né, de uma prostatite ou de um tumor, né, de próstata. Então, assim, a avaliação de como está a próstata do homem. Mas não só o PSA, né? A gente criou pacote de exames, assim, com preços bem acessíveis, inclusive para convênios, com um desconto muito bom para convênios também, com valores especiais além, que é onde vai entrar um exame de função hepática, de função renal, de um hemograma, o exame de urina básico, o exame da próstata e também alguns check-ups para mulheres. E aí, qual foi a ideia do laboratório? Como a gente não conseguiu trabalhar exame meses certinho,
o Outubro Rosa, o Novembro Azul, agora o Dezembro, que a gente trabalha o Dezembro Vermelho, que é muito a prevenção e é o diagnóstico do HIV, né? Então, o monitoramento. A gente está fazendo, a gente vai até o final do ano fazendo esses pacotes de exames, mantendo os pacotes de exames, com preços bem acessíveis. E é importante fazer, é a prevenção. Nesse momento, até como a gente fala em coronavírus, né? A gente tem que estar com a saúde bem, a gente tem que estar com a saúde, nós tem que estar com a nossa imunidade muito boa para ser mais forte do que o próprio vírus. Então, é importante fazer o seu check-up de rotina. E o laboratório está de portas abertas para... Então, a gente montou esses check-ups bem importantes, com exames básicos e importantes. Até em relação ao coronavírus, a gente tem os exames principais, assim, ó. Quem teve um diagnóstico positivo, já teve um diagnóstico e quer fazer os exames de controle. Porque a gente sabe hoje o que acontece no hemograma, o que acontece com a função hepática, o que acontece com a função renal, a questão da coagulação sanguínea, como funciona em relação com o diagnóstico com o vírus, né, com o SARS-CoV-2. O dímero D, que é um exame importantíssimo hoje, porque ele avalia a questão da formação de trombo, de pequenos trombos, e o coronavírus tem que ter muito cuidado com a formação de trombos, né, de coágulos, de microcoágulos, que eu quero dizer. Então, a gente tem esses pacotes especiais. E pensando até na questão de prevenção, porque eu sempre falei, eu acho que a saúde é prevenção, a saúde é preventiva. No momento que eu tenho um diagnóstico precoce, eu tenho uma cura, eu tenho um monitoramento, existe uma evolução melhor do que eu descobri tardiamente. Então, né, o percurso da doença ele é diferente. Então, é importante trabalhar com a prevenção. E o laboratório está aberto aí para nós trabalhar com a prevenção, e a gente tem esses pacotes com preços bem especiais. E em relação aos exames que a gente faz, o RT-PCR, o antígeno e o anticorpo, né, do coronavírus, que a gente não fez de mistura, porque os exames, a gente está trabalhando com convênios, a gente está trabalhando, realizando pela Pronto Clínica, pela Unimed, os RT-PCR, os testes de anticorpos, a Usamed, a gente tem Viamed, a gente tem descontos especiais para quem tem convênios hoje, para IP. Então, a gente está trabalhando com os convênios também, nesses exames. Maravilha. Obrigado pela sua presença em nosso programa. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação da farmacêutica e bioquímica Alessandra Anayami Ferreira, do Laboratório Biolab. Obrigado pela companhia. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá. Boa noite.